Cronograma, Bíblia todo dia, Marcos capítulo 15, penúltimo capítulo desse livro, desse segundo evangelho que nós estamos lendo e estudando. Jesus diante de Pilatos, os chefes dos sacerdotes, juntamente com os líderes religiosos, eles levaram o Senhor ali diante de Pilatos, chegaram a uma decisão, né? Eles amarraram Jesus e levaram até Pilatos, como eu falei para vocês. E aí, Pilatos vai ter uma conversa com Jesus e ele vai dizer: você é o rei dos judeus? Veja só, por que as pessoas, esses líderes, esses fariseus, eles tinham tanto medo de Jesus, assim, no sentido de Jesus reinar? Porque eles acreditavam que Jesus queria estabelecer um reinado terreno. Eles não entendiam de fato qual era a missão de Jesus. E os chefes dos sacerdotes estavam acusando Jesus de muitas coisas, né, perante Pilatos. E Pilatos reforça a pergunta: você não vai responder? Ou seja, Jesus, ele fica calado. Diante de todas as acusações, o Senhor se mantém calado. É importante nós ressaltarmos que, por Jesus ter ficado calado, ele não se defendeu. Isso era como se ele estivesse realmente assumindo culpa. Está calado, não vai se defender porque realmente errou. Então, ali, eles queriam prender Jesus e por Jesus não estar se defendendo, já era uma forma realmente de Jesus ficar preso. Depois nós vamos ver que acontece a mesma coisa que Mateus também já nos contou a respeito de Barrabás. O povo, a multidão, queria que soltassem Barrabás e prendessem e crucificassem Jesus, né? É interessante que Pilatos, aqui Marcos, ele deixa isso bem claro, que Pilatos, ele entendia o que estava acontecendo. Ele entendia no versículo 10 que era por inveja dos chefes dos sacerdotes que haviam entregado Jesus a ele, né, que estavam querendo fazer o que estavam fazendo com ele. E ele pergunta no versículo 14 para a multidão: que crime ele cometeu? Pilatos sabia o tempo todo que Jesus não tinha culpa daquilo que estavam acusando ele. Mas no versículo 15 vai dizer que Pilatos, desejando agradar a multidão, soltou Barrabás como o povo queria e mandou açoitar Jesus e crucificá-lo. É típico de governante, né? Ele tinha medo de fazer o contrário, ele tinha autoridade e poder para fazer isso, ao contrário. Mas ele sabia que a multidão iria se rebelar contra ele. Então, para agradar a multidão, ele fez o que a multidão estava querendo: prender e crucificar Jesus. Mas aí nós podemos pensar assim: quem dera que Pilatos não tivesse agido assim. Amados e amadas, tudo aconteceu para se cumprir a vontade do Pai. Todas as pessoas, aquelas que foram contra, aquelas que foram a favor de Jesus, tudo colaborou para a missão de Jesus, para o plano que Deus tinha traçado para Jesus. Tinha que ser assim, Jesus tinha que ter ido à cruz. Porque o que nos salvou, o que nos trouxe redenção, salvação, foi a cruz, foi a crucificação. Porque ali o Senhor recebeu nossos pecados sobre ele. Então, se não tivesse havido a crucificação e a ressurreição, hoje nós não estaríamos aqui anunciando este evangelho e tendo certeza da salvação que o Senhor nos trouxe. Então, era necessário, era preciso. Judas, Pilatos, os chefes religiosos, todos estavam apenas colaborando com a vontade soberana do Pai. Que, na verdade, ninguém tirou a vida de Jesus. Como ele disse: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Ele entregou, né? Ele entregou o Espírito ao Senhor. Depois nós vamos ver que os soldados eles vão zombar de Jesus. Depois vamos ver sobre a crucificação. O Senhor ele tinha um trajeto de levar a cruz de onde ele foi julgado até o lugar da crucificação. Eles não crucificavam as pessoas dentro da própria cidade, eles levavam, né, para um lugar chamado Gólgota, versículo 22, que quer dizer lugar da caveira. E era ali que essas pessoas elas eram crucificadas, longe, né, fora da cidade. E ali ele tinha que levar a sua cruz até lá. E nós vamos ver que um homem que com certeza estava passando, ou estava ali pelo meio da multidão olhando tudo aquilo, ele é forçado, né, a carregar a cruz junto com Jesus. Ou seja, ele ajuda Jesus a carregar a cruz. E aí nós vamos ver sobre as pessoas, os soldados lançavam insultos, né? Falavam: você não é o rei de Israel, você não é o rei dos judeus, te salva agora, né? Tudo isso. Mas nós sabemos que se o Senhor quisesse, ele descia da cruz, sim, ele tinha poder para isso. Mas, como eu falei, tudo fazia parte do plano perfeito de Deus.
Depois nós vamos ver a morte de Jesus, versículo 34, que diz: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, o que significa: meu Deus, por que me abandonastes? Ou em outras traduções, por que me desamparastes? Muitas pessoas se questionam: Jéssica, mas o Senhor abandonou Jesus? Deus se ausentou? Onde estava Deus? Amados, Deus, ele se ausentou naquele momento, porque todos os nossos pecados estavam sobre Jesus. E Deus, ele não suporta o pecado. Deus, ele é juiz e ele é justo. E é porque ele é juiz e justo que ele teve que, pela sua misericórdia e pela sua graça, para nos perdoar, ele simplesmente não fez vista grossa para os nossos pecados. É interessante isso, porque Deus, ele não faz vista, ele perdoa os nossos pecados, mas ele não faz vista grossa para os nossos pecados. Simplesmente alguém foi no nosso lugar e tomou o nosso lugar. É como se hoje uma pessoa estivesse de frente de um juiz para receber uma acusação e receber uma sentença. É diferente do juiz dizer: olha, tá aqui, eu assino, você está livre, esquecendo tudo que ele fez, né? Como se não tivesse visto, como se não soubesse. Ou ele soltar aquela pessoa, livrar aquela pessoa da sentença, porque outra pessoa chegou lá e disse: olha, livra ele porque eu vou receber a sentença no lugar dele. É diferente. Então foi isso que aconteceu com Deus, né? E com Jesus. O Senhor, ele perdoa os nossos pecados, não é porque ele faz vista grossa. Ele perdoa porque houve alguém que assumiu a culpa, que foi Jesus. Então, naquele momento, realmente, Deus não estava com Jesus, porque ali Deus não estava junto com todos os pecados da humanidade que estavam caindo sobre Jesus naquele momento, para que nós fôssemos perdoados, né? Então, assim, ninguém pagou pelos nossos pecados. Pagou sim. O Senhor pagou pelos nossos pecados. Amém? Isso é muito forte, amados. Depois nós vamos ver que o Senhor, ele vai, né, falar isso para Deus, e vão achar que ele está conversando com Elias, e vão dar para ele numa esponja vinagre, né? Eles vão dificultar, eles estão fazendo ali tudo para dificultar ainda mais aquele momento que foi tão doloroso para Jesus. Depois nós vamos ver sobre o véu do santuário que se rasgou. Já expliquei isso para vocês bem detalhadamente em Mateus. E depois nós vamos ver sobre o sepultamento de Jesus. José de Arimateia, lembra que eu falei para vocês que Deus preparou tudo, até mesmo o túmulo? Jesus de Arimateia, ele era um homem participante do Sinédrio, ele era uma das autoridades, né? Ele também esperava o reino de Deus. Ele se dirigiu a Pilatos e pediu o corpo de Jesus, para descer ali o corpo de Jesus da cruz. E tendo certificado-se que Jesus já tinha morrido, Pilatos, ele realmente aceita que Jesus seja entregue a José de Arimateia. E José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu num lençol e colocou no sepulcro cavado na rocha. Então, tudo preparado para Jesus, né? Tudo preparado para aquele momento que ele passaria 3 dias antes da ressurreição. E depois nós vamos ver que Maria Madalena e Maria, a mãe de José, vieram, né? Foram até Jesus, onde ele havia sido colocado no sepulcro. E amanhã nós vamos ver Marcos 16, que é o último capítulo desse evangelho. Deus abençoe vocês.